Sejam bem-vindos ao 14º Jogo do Livro. Literaturas, materialidades, acessos. E ao 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Norma e eu temos o prazer de promover um bate-papo muito especial com pessoas com deficiência visual. Neste videocast, vocês vão conhecer a Cristiane, a Flávia e o João Paulo, e saber a vivência deles com a literatura na escola e no cotidiano, e o que elas pensam sobre os recursos que contribuem para essa vivência com a literatura. Entre eles, o braille, a audiodescrição, os leitores de tela e o audiolivro. Além disso, esse bate-papo busca saber como elas avaliam o processo de inclusão socioeducacional e o que, segundo elas, a sociedade precisa aprender para que essa inclusão seja plena. Meu nome é Rodrigo, sou branco, uso a cabeça raspada e tenho olhos castanho escuros. Possuo estatura mediana, estou vestindo uma camisa polo, na cor verde escura. Encontro-me sentado numa cadeira branca e preta. E ao fundo há uma parede verde. Do meu lado direito, encontra-se um guarda-roupa nas cores marrom e preta. E à minha esquerda, uma cortina na cor marrom. Então, vamos à primeira pergunta de hoje. Cristiane, Flávia e João Paulo, fale um pouco sobre vocês para que nós e as pessoas que assistem a esse vídeo possamos saber as suas histórias de vida, de onde vocês vêm, as formações de vocês, o que vocês gostam de fazer, além de outras informações que quiserem falar sobre vocês. Boa noite, meu nome é Cristiane, eu sou formada em licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu já nasci deficiente visual e comecei a estudar no Instituto São Rafael aos 7 anos. Já fui alfabetizada em braille, desde criança já tendo contato com os livros em braille. Na minha época de estudante, os livros era só mais em braille mesmo, não tinha todo esse recurso que tem hoje de áudio, descrição, ledor de tela, audiobook, né? Não tinha esses recursos. À medida que, de pouco tempo para cá, que foi surgindo esses novos recursos. E eu gosto muito da literatura, mas eu trabalho mais também na área da música. Eu leciono música, trabalho flauta doce, técnica vocal, coral infantil, teclado e musicalização infantil. Sou mãe de 2 filhos, já adultos, uma moça de 21, um rapaz de 19. Meu nome é Flávia, né? Flávia Manicarte. Fui alfabetizada com 12 anos, porque eu morava no interior, né? E meus pais não tinham conhecimento da escola especial. Fiquei deficiente visual aos 6 anos, um problema de alergia que eu tenho e provocou uma doença chamada Stevens-Johnson. É uma doença dermatológica e que deixa muita sequela. Acho que ela nem não é muito divulgada, mas deveria ser, porque é uma doença muito perigosa.
sou formada em pedagogia, letras. Nesse momento, eu estou atuando em língua portuguesa e literatura e aula de inglês que eu estou ministrando. Sou divorciada. Eu acho que é só. Deixa eu me descrever, esqueci. Eu sou morena, eu sou parda, tenho os cabelos renovados, mas já precisando renovar novamente. Acho que chama... Acho que essa cor que eu uso, eu acho que é castanho claro. Cor, eu sou meio ruim para falar, gente. Estou usando uma blusa preta com uma estampa, acho que é de margaridas no fundo. Ao fundo há uma parede branca. Estou sentada num sofá marrom. Isso. Tenho muito contato com a tecnologia, com os recursos que tem, né? Hoje, e na minha época, eu fui alfabetizada em Braille, e na minha época, o recurso que era mais fácil o acesso era chamada a fita cassete. Talvez vocês nem nunca viram falar, mas era muito usado para a gente estar estudando. E Conheço isso. bem. Legal. Ótimo. Cristiane, você quer se descrever para a gente? Sim, eu me esqueci, desculpa. Bom, eu tô com um vestido preto de renda, eu sou clarinha, sou morena clara, tenho cabelo preto, liso, e eu tô sentada na cama, atrás de mim tem uma cortina lilás, isso. Ótimo, obrigado. João Paulo, boa noite. À vontade, viu? Boa noite a todos, meu nome é João Paulo Rodrigues, tenho 24 anos, sou residente aqui da cidade de Betim, mas nasci na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Sou alfabetizado no Instituto São Rafael desde os meus 7 anos, né, como a Flávia mesmo. Só que a minha alfabetização partiu dos meus 8 anos de idade, ou seja, da fase introdutória, que eu entrei lá no finalzinho do 3º período, né, na Escola Estadual Instituto São Rafael, a qual fui alfabetizado. Posteriormente, cursei o ensino médio na Escola Estadual Maurício Murgel, a qual acolhe deficientes visuais há anos, né? Ou seja, quando o deficiente visual já sai do Instituto São Rafael, já sai com a indicação para a escola comum, que no caso é a Escola Estadual Maurício Murgel. Nisso, a minha vida não parou. Eu fiz alguns cursos, né? Cursos de qualificação profissional, como o auxiliar administrativo, eu fiz esse ano pela Fundação Dorena no Will para Cegos de São Paulo, de 120 horas de carga horária. Também eu sou formado em técnico de massoterapia pelo próprio Instituto São Rafael, Escola Especial de Cegos de Belo Horizonte. Moro com meus pais e com a minha família normalmente, né? Tenho 3 irmãos, um irmão de 27, uma irmã de 28 e uma outra irmã de 22, a caçula. Sou apaixonado com a área de locução, inclusive eu até
fiz o curso de mini profissionalizante em locutor, apresentador e animador lá no Senac Plug Minas, no Horto. Posteriormente, eu também tenho feito o curso de inglês básico e intermediário lá no iTech, na unidade Parque São Pedro, né, lá próximo da Savassi. E a formação que eu obtive em massoterapia técnica foi no Barro Preto, né? Me perdoa se eu não identifiquei o bairro da escola Instituto São Rafael, né? E daí eu estou em busca do primeiro emprego, mais precisamente na área de auxiliar administrativo, ou até mesmo na área de massoterapia, ou na área de música, né? Que é o que eu gosto tanto, porque eu até comecei a fazer dentro desse mesmo espaço, né, do Plug Minas, lá no Cicaute, um curso técnico, um segundo técnico na minha vida de percussão e bateria, porém eu não dei continuidade devido à questão da pandemia. Então, é uma área que eu gosto muito, inclusive eu gosto muito de música, ouço parcialmente notícias, né, porque tem muita coisa que interessa, inclusive as informações atualizadas a respeito da situação momentânea do nosso país. E eu me declaro pardo, sou um moreno alto, né, tenho cabelos castanhos e olhos também castanhos. E eu acredito que essa cadeira aqui é uma cadeira preta a qual eu tô sentado, né? O meu celular, ele tá apoiado num toca-CD de um rádio. Tá apoiado como se fosse uma escrivania improvisada. Sou cego desde nascença. A causa da cegueira foi a ausência de retina, causada pela doença Maurose de Leber, né, que afetou, consequentemente, a retina. E, no mais, é isso. Ótimo. Muito obrigado. Olá a todos. Obrigada, Cristiane, Flávia e João, né, por contarem um pouco sobre vocês, sobre a formação de vocês, né, e descreverem para nós, né, e também para o público que assiste esse vídeo. Eu sou a Norma, eu sou parda, eu tenho cabelos e olhos castanho escuros, tenho cabelos encaracolados na altura dos ombros, tenho estatura baixa, e no momento eu estou vestindo uma blusa branca de manga comprida, com estampas de linhas sinuosas azuis. Eu estou sentada numa cadeira verde, e ao fundo há uma parede branca, tá? E agora a gente vai para uma segunda pergunta para vocês, tá? E ela vai ser respondida pelos três também, pela Cristiane, Flávia e pelo João. Algum livro que marcou a sua vida? Por que esse livro marcou a sua vida? Bom, olha, eu tive um livro na minha adolescência que marcou muito a minha vida, que foi O Pequeno Príncipe. Porque O Pequeno Príncipe é uma história muito comovente, né? É que ele traz uma lição de vida muito grande. Então, assim, ele não é um livro, assim, eu considero que ele não é um livro só para criança ou adolescente. Ele é um livro que faz a gente refletir para qualquer idade, né? Então, ele marcou muito a minha vida. Ele traz uma lição de vida muito bonita. É o que eu lembro. Isso. Muito bem. Nossa, muito interessantes essas histórias né, de livros que marcaram a vida de vocês. Muito. Então, agora... Quantas histórias, né, Norma? Interessantes. Então, vamos conhecer, né, agora como foi o contato de vocês.
com alguns recursos que permitiram o acesso a vocês à literatura. Cristiane, Flávia e João, vocês tiveram contato com esses livros por meio do Braille? Como avaliam a importância do Braille na educação de vocês? Olha, como eu já até tinha falado, todos esses livros que eu li na minha adolescência foram todos no Braille. Embora tinha até o recurso da fita cassete, mas sempre eu dava mais preferência para ler mesmo. Porque na nossa época até os professores preferiam que a gente lesse para ter mesmo contato com as palavras, com a pontuação, porque quando a gente lê, nós temos todo esse conhecimento, como a palavra é escrita, a pontuação que está sendo usada. Então, o acesso foi mais pelo Braille mesmo, na minha fase de estudante. Hoje em dia que eu ouço mais pelo ledor de tela. Os meus primeiros livros foram em Braille. A importância do Braille, de ler em Braille, é fundamental principalmente quando a gente está se alfabetizando, porque é o único meio que o deficiente visual tem de aprender a ortografia e compreender todas as regras da escrita, né? E inicialmente era só em Braille. Depois eu ouvi em cassete na época. É o primeiro livro em áudio, né? Se Houver Amanhã. Até um livro policial muito bom na época. E hoje em dia é diversificado o meu os meus recursos que eu uso. Eu uso quase todos os recursos assim que são possíveis. Os leitores de telas, o livro em Braille. Uso muito Braille porque, no caso, né, eu atuo como professora e eu preciso desse contato, né? E o audiolivro também é, assim, fundamental. Uso muito, inclusive, as Brumas de Avalon. Mais de 1.500 páginas, eu ouvi a leitura. Bom, eu sempre tive contato porque fez parte da minha alfabetização em Braille. Então, não há contraditória nessa pergunta, né? Porque desde a minha alfabetização, contato com Braille foi assim constante, foi algo assim fundamental para que eu aperfeiçoasse mais e mais minha escrita e meus conhecimentos. Então, isso fez parte da minha história e graças a essas leituras que eu tive contato no passado, durante minha adolescência, durante minha infância, é que eu sou no Braille quem eu sou hoje. Pelas respostas de vocês, dá para a gente perceber, né, o quanto o Braille é importante, né, para a pessoa com deficiência visual, né, inclusive para o acesso, né, gente, à leitura e à escrita também, né? Então, a gente... Pode falar, completar, Flávia? É fundamental o Braille no nosso aprendizado. Eu sou uma pessoa, assim, para sempre, eternamente grata por ter aprendido esse método. Ótimo.
Eu Então, também tenho muita gratidão, porque muitas vezes, igual hoje em dia, vem escrito nas caixas de remédio, em outros produtos, mas principalmente o remédio, praticamente, acho que 90% já das medicações já tem o Braille. Isso nos auxilia muito. Então, assim, eu faço questão de guardar todas as embalagens, assim, até acabar o uso do medicamento, porque como nos auxilia, porque tudo a gente tinha que estar pedindo ajuda, o auxílio de uma pessoa que enxerga. Hoje em dia nós já temos essa facilidade de ler o nosso medicamento, pelo menos o nome e a dosagem, mas isso. está evoluindo bastante, que já tem alguns produtos de supermercado que tem, poucos, mas já está tendo. Então é isso, é muito, para mim também é fundamental. Isso. Olha, só completando também, aproveitando o ensejo do trio, né? Porque as duas falaram aí. É o seguinte, isso foi fundamental na minha vida também. Sou grato a esse sistema de escrita, né? Para pessoas com deficiência visual, porque eu tive a oportunidade de ter acesso a um cardápio em braille do McDonald's, lá no centro de Belo Horizonte. Acredito que é na Avenida Brasil, na época, né? Isso eu estava na primeira série, que hoje se diz segundo ano do fundamental. Então foi uma experiência enorme que eu tive, e daí eu tive um bom engajamento para poder aperfeiçoar a minha escrita. Então, se não fosse o Braille, eu com certeza eu leria uma caixa de remédio, uma caixa de sucrilhos, uma caixa daqueles produtos da Sadia, como o Nugget, como um relevo estranho, né? Como se eu não tivesse tido contato, mas o São Rafael me proporcionou, e proporcionou para mim, não só para mim, como para a Cristiane, para a Flávia, a oportunidade de a gente se alfabetizar. Isso. E pelos exemplos que vocês estão dando, a gente vê também que ele é importante também para a independência de vocês, né, gente? Né, para não precisar ficar pedindo pessoas para lerem. Com certeza. Então, muito, muito bom isso. Então, a gente vai ter uma quarta pergunta agora, né? E a gente vai pedir primeiro para a Flávia responder e depois o João, né? E vocês já adiantaram, né? A Flávia já até adiantou um pouco o tema, porque agora é uma pergunta sobre leitor de tela. Então, a Flávia, ela já adiantou um pouco dessa próxima pergunta que a gente vai fazer agora, né? E a pergunta é sobre leitor de tela. Então, a minha pergunta para vocês vocês costumam usar leitores de tela para ler livros? Na opinião de vocês, qual que é a importância desses leitores para a acessibilidade e o processo de inclusão no mundo da literatura? Então, como eu já até adiantei um pouquinho, uso sim, muito. A importância, olha, ele contribui para a nossa independência também. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem acesso a toda a literatura, né, que é necessária para a gente que contribui para a nossa formação, para o nosso trabalho, e o leitor de tela nos ajuda nessa leitura de documentos, nesse estudo. Até mesmo eu posso dar o exemplo do leitor de tela. Na hora que eu vou fazer meus planos de aula, estudar, ele contribui demais. Então, hoje em dia, eu não saberia ficar sem o leitor de tela. É fundamental também. Claro que ele é secundário, porque primeiro é o Braille para nós, deficiente visual. Mas ele é uma tecnologia que veio
acrescentar, não excluindo o braille. Isso, muito bem. Respondi? Isso, muito bem. E aí, você? Para mim também. Ai, desculpa. Pode falar. Bom, eu tenho contato constantemente de leitores de tela, como o NVDA, Talkback, e eles auxiliam na leitura do livro em PDF, porque ainda falta recursos, por exemplo, para poder escanear o livro em formato de um texto, né? A gente precisa de leitores de tela compatíveis que façam leituras de livros escaneados, porque necessariamente a gente precisa de arquivos em PDF para que os leitores de tela façam a leitura. Sei que pode não ter muito a ver com o que foi perguntado, mas é extra a um leitor de tela, que se a gente quiser, por exemplo, escanear um livro e esse livro automaticamente, e esse dispositivo quiser fazer a leitura para a gente em áudio, a gente ouvir ele do início ao fim, essa obra do início ao fim, a gente precisa comprar um dispositivo que é um óculos inteligente, que é um óculos comum, que vem com um imã, que tem como se fosse um alto-falante que permite a gente pôr fone, né, e a gente vai para lugares, né, como restaurante, ele escaneia melhor cardápios para a gente, ajuda a gente a ler, placas de rua, acredito que numeração de ônibus também. E o mais importante, que é o que a gente está falando aqui, que são livros, né, literaturas. A gente pode escanear até uma Bíblia, mas o que é compacto, que é leitores de tela, ainda não desenvolveram leitores compatíveis ou atualizações compatíveis desses aplicativos que possam facilitar a nossa leitura de livros escaneados, porque nem sempre a gente vai ter pessoas, alguém, programas para poder editar em PDF. E é o que a Flávia falou. Isso é secundário. Em primeiro lugar, sim, o Braille, porque a gente necessita. Porque caso a gente queira saber de pontuações, onde tem pontuação, onde tem uma exclamação, onde tem uma interrogação, enfim, pontuações em geral, a gente necessariamente, em primeiro lugar, necessitamos do Braille. A gente necessita do Braille. Muito bom. Ótimo. Muito grande a contribuição da tecnologia, né? A gente pode observar. Com certeza. Né, para que haja, né, João, a acessibilidade e a inclusão, né? Vamos falar agora de um outro recurso que permite acessibilidade à leitura. Nossa próxima pergunta, né, a de número 5, será respondida pela Cristiane e o João. Na opinião de vocês, qual é a contribuição do audiolivro para a educação de pessoas com deficiência visual? O audiolivro é suficiente para o contato de vocês com a literatura? João, quer responder para a gente? Parece que a Cristiane está com um problema técnico, né? Repete a pergunta, por favor. Por favor. Sim. Na opinião de vocês, qual é a contribuição do audiolivro para a educação de pessoas com deficiência visual? O audiolivro é suficiente para o contato de vocês com a literatura? Bom,
a contribuição na educação de pessoas com deficiência visual é a questão da memorização do conteúdo, porque tem alguns cegos que têm a habilidade de gravar conteúdos. Então, assim, para esses deficientes visuais que têm essa habilidade, isso é fundamental. Ela tem esse papel, ela desempenha esse papel. Mas, como a gente sabe, é igual a gente falou na pergunta anterior, a gente respondeu na pergunta anterior, o Braille é primordial, né? Eu acho que isso daí é apenas um complemento, ele veio para completar, né? Agora, salvo casos em que há deficientes visuais que conseguem naturalizar, gravar o conteúdo só na escuta do áudio. E qual que é a outra parte da pergunta? Se o audiolivro é suficiente para o contato de vocês com a literatura. Bom, parcialmente, porque eles, né, os dois modos de acesso, tanto o Braille quanto o áudio, andam lado a lado. Eu acho que parcialmente devido a esse fator, né? Você tem o contato ali diretamente com com você lendo, você mesmo está lendo, você automaticamente já tem o contato com aquela palavra, né? E a partir disso pode se estender para o áudio, para você ter uma compreensão, até mesmo, não vou dizer que é um pouco melhor, a compreensão um pouco melhor seria tendo contato com a leitura tátil, mas ele só seria responsável pela agilidade de entender o conteúdo. Perfeito, João. Bacana demais. Eu posso Sim, Flávia. falar um pouquinho sobre isso? Claro, Flávia, fica à vontade. Eu sou muito grata também à audioleitura pelo fato da audioleitura, ela requer o trabalho voluntário humano. E isso humaniza muito o nosso gosto pela audioleitura. Quando pergunta assim, ele é o suficiente? Não, ele não é o suficiente. Mas hoje a audioleitura é fundamental também para contribuir com nosso conhecimento de mundo, né? Claro que você alfabetizando uma criança ou um adulto, você não trabalha nessa área com a audioleitura, com audiolivro, mas ele contribui para o aprendizado e que é muito rico. Eu deixo até o meu agradecimento a todos os voluntários que pegam um livro, igual eu li As Brumas de Avalon, mais de 1.500 páginas, foi lendo tudo, é muito bacana. Muito boa a sua contribuição, Flávia. Obrigado, viu? Vamos aguardar a Cristiane retornar. Cristiane, nós estamos, então, na questão... 4. 5, agora. É a 5, né? Estamos na questão 5. É verdade. Sobre o audiolivro,
Tá? Então, na sua opinião, qual é a contribuição do audiolivro para a educação de pessoas com deficiência visual? O audiolivro é suficiente para o contato de vocês com a literatura? Olha, eu acho importante, sim. Jamais eu vou dispensar qualquer recurso que nos é oferecido. Mas, em primeiro lugar, eu sempre vou colocar o Braille, né? Mas ele é importante, sim, porque nem tudo tem no Braille. Por ainda não ter todas as literaturas em Braille, então ele é importante, sim, até mesmo para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem pelo Braille. Que às vezes tem deficientes visuais que ainda não teve a oportunidade de encontrar um local que ele possa aprender o Braille. Então, é importante, sim, muito importante. Ótimo, Cristiane. Então, vamos passar à questão seguinte, né, Norma? Isso. Norma, Obrigada pela resposta, Cristiane, tá? E João, e também a Flávia. Então, o que vocês apontaram, né? A gente pode, a partir do que vocês apontaram, a gente pode dizer, né, que o Braille é fundamental, mas também vocês podem contar com o auxílio tanto dos leitores de tela, quanto também, né, com o audiolivro, né, o audiobook, né? Então, exatamente, a estimulação auditiva, ela é imprescindível também, né, em vários aspectos da vida de vocês, Sim. né? Tanto Esse que contato... Só dando um complemento antes da Flávia falar, é bom que trabalha os dois sentidos, né, do deficiente visual, né, contribui também para o tato, né, que é na parte do Braille, e na questão da audição também, né, trabalha um pouco. Isso. Tanto que na alfabetização também é usado o audiobook para contribuir para trabalhar os outros sentidos remanescentes. Ótimo, ótima observação, né? Então, a gente vai começar a falar agora sobre outro recurso, né, que é a audiodescrição. Então, a gente vai começar fazendo uma pergunta para a Flávia, tá? Essa pergunta vai ser direcionada à Flávia. Ô, Flávia, você sabe o que é audiodescrição? Como é que você define essa palavra para aquelas pessoas que não sabem o que é? Sei o que é audiodescrição e eu defino essa palavra como é a nossa visão através do outro com coração e boa vontade. Porque a partir da hora que você tem a audiodescrição, você tem a possibilidade de e ser inserido com mais facilidade na sociedade, nos eventos, porque o outro está te emprestando, está dividindo a visão e a fala com você. Você tem a oportunidade de ir ao teatro e saber o que está acontecendo no palco. Você tem a oportunidade de assistir um filme e conhecer e saber o final do filme, porque antes eu não tinha esse conhecimento tanto assim, e filme é muito rico de conhecimento, eu não tinha porque eu sempre dependia do outro e no entanto, quando eu estava sozinha, eu nunca sabia eu nunca sabia o final do filme, eu nunca sabia o final da peça, porque geralmente o final
é mudo, não tem áudio para a gente entender. E muitas cenas, nossa, é outra emoção. Oh, desculpa, eu até entusiasmei aqui. É outra emoção você participar de um evento que tem audiodescrição. Então, também eu deixo meu agradecimento com a dedicação. Entrevista, que isso? Oi. Pode voltar um pouquinho no que você estava falando da experiência aí no cinema. Assim, você chegar num cinema e você ter a emoção de saber o que está acontecendo. Ou eu assisti o filme Deus é Brasileiro, eu assisti sem audiodescrição e assisti com audiodescrição. Com audiodescrição eu defino. Você está no paraíso ali da inclusão. É muito bom. E eu deixo meu agradecimento a essas pessoas que têm essa disponibilidade, essa vontade de estar fazendo isso e estar dividindo a sua visão conosco. Nossa, que lindo. Que lindo mesmo, né, Rodrigo? Oh, maravilha, Norma. Muito obrigado. Essa possibilidade de poder conhecer, né, os detalhes, né, de uma apresentação artística. É outro. A descrição de imagens, poder ver, né, as imagens, poder ver as cores, né, através da visão do outro, né? É você enxergar através dos olhos do outro. Sim, verdade. Essa definição que você deu, né, sim, para a audiodescrição, vai ajudar muitas pessoas a entenderem, né, o que é esse recurso e o quanto ele é essencial para a acessibilidade. Não apenas, né, para a leitura de textos com imagens, mas também a outras mídias, como você relatou muito bem, né, como cinema, shows, espetáculos de teatro, bem como vai informar a sociedade que as pessoas, né, com deficiência são sujeitos de direitos, para além de algumas práticas, né, assistencialistas que tendem a ampliar a exclusão. Exatamente. Então, fabuloso isso. Então, vamos agora saber, né, da Cristiane, como foi a sua primeira experiência com a audiodescrição. Então, a pergunta é a seguinte: você se lembra como foi o seu primeiro contato com a audiodescrição? Qual é a importância da audiodescrição para você? Bom, o meu primeiro contato foi mesmo... foi um filme que os alunos do Instituto São Rafael foram assistir. Eu fui junto, na época eu estava lecionando, eu fui junto. E assim, é outra sensação totalmente diferente, porque eu antes não tinha paciência de assistir filme. Eu não gostava mesmo, para ser sincera. Às vezes, assim, o título até me dava vontade de assistir, igual, né, eu gosto muito de filme antigo, igual, antigo mesmo, eu aprecio muito, igual Love Story, mas uma vez eu assisti Love Story, mas assim, foi aquela coisa assim, eu fiquei muito no ar, e agora, com a audiodescrição, eu consigo me concentrar do começo ao final do filme, né? Porque antes eu me dispersava, porque eu não estava entendendo as cenas mudas, então eu me dispersava fácil. E agora eu consigo prender a minha atenção do começo ao fim. Então, você vive aquilo, você consegue mesmo sentir do começo ao fim mesmo. É diferente. Não tem nada a ver você assistir um filme sem audiodescrição e um filme
totalmente diferente quando coloca a audiodescrição. É um outro mundo para a gente. Sim, uma outra experiência, né, Cristiane? É isso Fantástico. mesmo, porque Sim. eu falei assim, porque a gente se sente integrado, né? Incluído de verdade, porque ainda está muito. Eu acho que ainda tem muito que melhorar, porque a televisão, né? Vamos falar agora um pouco da parte de televisão. A televisão ainda não tem audiodescrição, né? Então, muitas vezes a gente está assistindo uma novela, a gente fica totalmente perdido. Se não tiver alguém perto da gente para descrever, a gente fica perdido. A gente perde muita coisa que está acontecendo ali, naquela cena, né? Então, eu acho que é fundamental a audiodescrição para o deficiente visual. Sim, que vai além da integração, né? Que o que a gente fala é em inclusão, né? De uma forma plena. E somente a integração, ela não faz esse caminho, né? Esse percurso. Não faz. Muito obrigado, Cristiane. Valeu. Norma. Então, vou até aproveitar, né, e retomar uma opinião aqui da Flávia, né, sobre a audiodescrição, como ela definiu. É o paraíso da audiodescrição, é o paraíso da inclusão, né? Então, é muito importante. A fala da Cristiane reforçou isso, o quanto a audiodescrição ela é essencial, né, para o que a gente está chamando aqui de uma inclusão plena, né? Então, vamos, né, cobrar, né, de que as novelas, né, como a Cristiane deu exemplo aí, tenham também audiodescrição, né, gente? É um direito, né, de acesso que vocês têm, né? Importante isso. Então, agora a gente vai fazer uma... Pode falar, Cristiane? Pode completar. Não, falando assim, novelas, até mesmo jornais, porque a gente... eu sei, porque me falaram que muitos telejornais têm uma pessoa lá que fica fazendo os sinais, né, para deficiente auditivo, né, Libras. Então, assim, tem essa parte aí para o deficiente auditivo, e muitas vezes, por mais que assim, os jornais é muito falado, mas mostra lá coisas que é só mostrar mesmo, não fala lá, não descreve, né? Então, ainda tem muito que melhorar, mas, assim, eu acredito que já teve um grande progresso, porque há uns anos atrás nem se falava em audiodescrição. Na minha época mesmo, de aluna no São Rafael, nem se falava em audiodescrição. Deixa eu só contar, bem rapidinho, qual foi a minha primeira experiência com audiodescrição, gente. Foi numa história infantil do Patinho Feio, e eu estava trabalhando com os meus alunos, alfabetizando, e a gente foi ouvir. Eu me lembro, estava na época do frio, e eu fui com eles para o pátio fazer esse trabalho, e era a história do Patinho Feio, e que tinha audiodescrição. A partir daí, hoje, essas crianças, coincidentemente, elas estão formando agora, né, em 2021, o nono ano, nem sei se usa fala formar, mas se não usa, eu chamo de formatura, porque eu acho tão importante. As mesmas crianças que eu alfabetizei, hoje elas estão formando comigo,
e elas também são amantes da audiodescrição, valoriza do mesmo jeito. Então, a gente descobriu no mesmo tempo a importância da audiodescrição nas nossas vidas. Para leitura, né, como foi falado aí, mas também, né, essa cultura de modo geral, né, gente, é importante, né, para que essa inclusão seja plena, né. Deu uma cortada aí. Rodrigo? Sim. Deu uma cortada tá cortando aí, tá picando aí. Uhum. São os problemas agora, técnicos, né, João? Inerentes à tecnologia, os tempos modernos aí. Muito obrigada mesmo por compartilhar essa história, né? Agora a gente vai, né, ouvir o João, né, a pergunta para ele, ele comentou, né, que ele fez, né, arte dos estudos, ele estudou numa escola de ensino regular, foi na escola Maurício Gugel, não é isso, João Paulo? Olha, eu tô entendendo muita coisa, tá dando picada, por isso que eu tô falando aí, tá interferindo. Ah, tá. Eu vou repetir, então, tá bom? Então, partindo, eu vou repetir, tá, gente? Vocês estão ouvindo agora? Norma, você está usando fone de ouvido? Porque está dando muita interferência no seu áudio. Tá mesmo. Tá picando muito som. Muito fragmentado. Acho que você podia até retomar a fala do comentário que você fez em relação ao que a Flávia falou, porque na transmissão lá, quando for colocar no YouTube, ninguém vai entender. Ah, ok. Eu vou dar mais uma vez, então, tá? Vocês estão... Tá picando ainda. Fala mais devagar, que dá certo. Tá bom, então. Obrigada, Cristiane, Flávia, por compartilharem, né, as ciências de vocês com audiodescrição. A gente, né, sabe o quanto ela é importante, né? É o paraíso da inclusão, como a Flávia colocou. Tá? Então, o Alexandre está falando aqui, gente, que é melhor o Rodrigo assumir essa pergunta aqui, até eu resolver aqui. Se você continua, Rodrigo, fazer favor? Sim, Norma, tranquilo. Vamos lá, então. Agora vamos fazer uma pergunta para o João. Tá, João? Quando você estudava, né, na educação básica, os professores faziam uso da audiodescrição? Como você avalia o uso desse recurso na escola e na vida hoje? Bom, na época que eu cursei você diz o ensino médio fundamental. Isso, ensino médio, né? Sobretudo, porque foi na escola comum, né? Você já relatou para a gente que assim que você concluiu o ensino fundamental, você foi para o ensino médio na escola Maurício Murgel, né? Conta para a gente um pouquinho sobre essa questão da audiodescrição, né? Bom, nessa época, não tive contato com, não presenciei a audiodescrição no meu aprendizado, né? Diferentemente do fundamental, que presenciei bastante. Porém, a outra parte da pergunta? É como você avalia esse recurso, né? O recurso da audiodescrição na escola e na vida hoje. Assim, você tem conhecimento de outras experiências em outras escolas que tenham audiodescrição, né? E nesse momento atual? Bom, avalio como praticamente algo aquém ainda, né? Porque, né, todas as instituições ou escolas que recebem alunos cegos ainda precisam se preparar, precisam se planejar, porque se trata de planejamento, né, pedagógico, então isso daí deve ser incluído, né,
em relação à deficiência, né, visual, aquele aluno deficiente, isso daí deve ser incluído pedagogicamente para que isso se desenvolva, né, nos próximos anos, ou até mesmo nas próximas décadas, para as próximas gerações de deficientes visuais que possam vir por aí, e a expectativa que eu vejo é que eles invistam nesse recurso, né? Porque na nossa época a gente enfrentou muitas dificuldades sem esse recurso necessário. Acho que deveria, né? Não, deveria ser necessário para parte do nosso aprendizado, porque nem todos os materiais, nem todas os conteúdos didáticos do professor, né? Ou até mesmo nem nem todas as didáticas do professor dentro de uma sala não teve não tem sucesso sem a audiodescrição. Às vezes você está querendo saber ali o que significa tal coisa, ele representa num gráfico, ou ele simplesmente expõe alguma ideia por meio de linguagem não verbal em relação ao conteúdo, e a gente precisaria desse recurso para poder auxiliar no nosso aprendizado, e assim a gente poder ter uma bagagem para o futuro. Oi. 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 Muito bom, João. Interessante. O microfone estava desligado aqui. Então, a gente precisa pensar, João, nessa fala muito importante a sua, né, da questão do currículo escolar, né? A gente vê que não existe não se pensa muito nessa especificidade, né, da pessoa com deficiência, sobretudo a pessoa com deficiência visual dentro da escola comum, né? Realmente pensar, né, estratégias e recursos que possam garantir, né, esse direito da pessoa com deficiência visual até acesso, né, ao recurso imagético, né, as imagens, a questão dos gestos, né, as apresentações, como a gente falou anteriormente, as apresentações artísticas, né, que tem na escola, até mesmo a questão da visualidade dentro da literatura, né, dos livros, né, a parte das imagens, né, que às vezes a pessoa com deficiência visual fica realmente aquém, né, à margem nesse processo. Então, isso que você falou das escolas pensarem, né, nesse acesso, né, da pessoa com deficiência visual é de suma importância. Flávia, sim, Flávia, só um instantinho. Desculpa. O seu rosto, você não está centralizada, você perdeu um pouco Chega um pouquinho para trás para a gente, para ver se melhora. Um pouco mais, você consegue? Porque está aparecendo... Isso, melhor. Você levantou, né? Ficou em pé. Não. Só está aparecendo seu nariz para baixo, para cima, aliás, para a gente. É porque melhorou. Você fez alguma alteração aí? Sabe o que acontece? É porque eu tive de colocar o carregador, porque o telefone, embora ele estava com 100%, mas ele gasta muita bateria. Sim. E eu não estou conseguindo abaixar É mesmo. Então, deixa eu segurar na mão para ver se melhora. Olha. Melhorou bastante. Isso, melhorou melhorou. muito, viu? Tá. Se der para ficar assim, vai ser ótimo. Tá? Vou tentar. Vê se você consegue aí. Então, vamos passar para a Norma. Vamos tentar ver se houve uma melhora aí no áudio. Isso, sim.
Então, Sua Até a imagem sua tá tá picando embaçada muito, pra viu, gente, Rodrigo? viu? A minha também já tá? Que beleza, Não, hein? a do Rodrigo tá mais sua- clara do que a da Norma. Ah, sim. Mas Ô, mesmo Norma, assim, aqui para mim tá picando muito. certo. Vamos ver se a Norma consegue, Norma. A sua imagem ficou embaçada, tá um pouco Então, embaçada pra gente a agora. net está oscilando, meu marido falou, fui lá para olhar, está oscilando. Tá instável, A né? A gente, internet. Sim. tá Vamos. avançando. A gente, o que você acha, Rodrigo? Talvez A seria melhor Cristiane você entrar e sair de novo, não? a Cristiane está dando a sugestão, posso fazer isso. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou um pouquinho. Então, vocês querem que eu ia sair de novo. E Eu acho que pode ser Sim. interessante, Norma, você sair e entrar novamente, para a gente ver se melhora. Porque tá bem fragmentada a sua voz. Aí a gente. Então vamos aguardar um pouquinho, né, para a Norma voltar, para a gente dar sequência. Que agora é uma questão 9, né? A gente vai falar um pouco sobre. Ainda sobre a questão da audiodescrição, né? Pensando que a formulação, né, dessas questões foram uma formulação temática, né, pensando em alguns temas, claro, mas um conjunto, né, de questões por tema. Ô, Rodrigo, Sim. enquanto a Norma está conectando novamente, deixa eu só fazer um comentário. Em Claro. relação à audiodescrição, eu penso assim, que no momento está faltando assim ainda conhecimento das pessoas, a divulgação da importância da audiodescrição. Por que eu penso isso? Eu acho que as pessoas ainda não têm tanto conhecimento do que da importância desse recurso para o deficiente visual. E o que eu acho que nós estamos começando a engatinhar para os próximos deficientes que virão, eles vão encontrar talvez um mundo melhor em acesso à arte, ao belo. Sabe, eu acho que a gente está no caminho certo. Falta investimento e divulgação, mas estamos no caminho certo. Isso mesmo. Há bastante. Sabe o que eu penso disso? O que eu penso disso é assim, que é igual, lá na minha igreja mesmo, eles colocam muito vídeo lá. E muitas vezes, a maioria dos vídeos tem tudo cenas mudas. Então, assim, aquilo sempre me incomodou muito, né? Quando tinha teatro na igreja, quando tem esses vídeos. Sinceridade, eu falei mesmo que dava vontade de levantar e ir lá para fora, porque me incomodava muito. E assim, só que ao invés de eu querer levantar e ir lá para fora agora, eu já tenho um outro pensamento. Eu não estou tendo mais aquela timidez de perguntar quem está do meu lado. Eu pergunto mesmo, falo, se for uma pessoa conhecida minha que está do meu lado, eu falo, será que você poderia descrever aí baixinho para mim o que está acontecendo nesse vídeo, né? É tanto que lá eles já estão começando, as pessoas que têm mais contato comigo, que são mais próximas de mim, já estão começando a ter mais interesse, sabe? Então, assim, e uma boa forma de estar divulgando isso aí, quem sabe pode começar, o começo pode ser até essa entrevista, porque essa entrevista não vai estar no YouTube, nas plataformas digitais. Então, de repente, quem sabe esse começo nós tá partindo de nós mesmos nesse momento aqui hoje, né? É onde a gente vai estar pedindo que as pessoas possam acessar essa entrevista, que eles vão estar sabendo mais da importância da audiodescrição.
Sim, aquela máxima, né? Nada de nós sem nós, né? Eu acho que é algo nesse sentido, né? No mundo no universo da inclusão, né? Nada como essa iniciativa, né? Isso mesmo, Cristiane, Flávio, João, para dar para sinalizar, né, a importância. Porque tudo tem que ter um começo, né? Sim, a gente agradece muito por essa Ponto oportunidade, de partida, né? De ter esse espaço, de vocês terem voz, né? E vez, né, para falar sobre um assunto de extrema importância, né? Para a questão social, principalmente. Vamos passar agora à próxima questão. Agora para a Cristiane e a Flávia. Na opinião de vocês, as audiodescrições que vocês têm ouvido são adequadas? O que vocês avaliam como sendo mais relevante para uma audiodescrição ser considerada adequada? Bom, é uma coisa muito importante, a pessoa que vai fazer a audiodescrição, ela tem que realmente saber fazer essa audiodescrição, porque muitas vezes ela vai falar junto com com a outra fala, embola. Eu já tive oportunidade de ouvir a audiodescrição que eu não sabia se eu ouvia a pessoa que estava falando ou se eu ouvia a outra que estava descrevendo. Então, assim, tem que saber, é fundamental que a pessoa saiba colocar a audiodescrição no momento certo, nas partes certas, para não ter esse conflito, né, que vai deixar a gente perdido. Então, isso para mim é uma coisa muito importante. A pessoa tem que ter mesmo, antes de fazer uma audiodescrição, ela tem que ter um treinamento, ela tem que saber mesmo fazer essa audiodescrição. É claro que eu penso assim, ó. Olha, primeiro, eu gosto tanto da audiodescrição e que eu nem percebo assim muitas falhas. Porque, assim, claro que tem, sim, precisa aperfeiçoar mais para um trabalho que é novo no mercado. Mas nos ajuda tanto que eu nem percebo muito essas falhas. Ai, eu só perdi numa outra. Rodrigo, repete a pergunta para mim, se for possível, só para eu... Sim, Flávio. Uhum. A pergunta, né, completa. Na opinião de vocês, as audiodescrições que vocês têm ouvido são adequadas? Então, você já respondeu, né? De certo modo. E o que vocês avaliam como sendo mais relevante para uma audiodescrição ser considerada adequada? Sim. Fidelidade na audiodescrição. E a pessoa que está fazendo a audiodescrição sempre ter em consciência, ela está sendo os olhos do outro. Então, é fundamental ser fiel ao que você está descrevendo. Ótimas dicas, né, gente? Ótimas dicas mesmo, para que a gente tenha, né, audiodescrições mais adequadas, né? Que vocês são o público, né, de interesse, né, de quem faz audiodescrição. Então, nada mais que justo, né, ouvir vocês, ouvir a opinião de vocês, tá? Então, eu agradeço muito por vocês terem dado essas dicas tão importantes e, com certeza, né, pessoas que são da área de audiodescrição vão ouvir esse vídeo, né, vão assistir a esse vídeo e vão poder ajudar, né, a fazer, né, audiodescrições mais adequadas, tá? Então,
Agora, né, a gente ouviu vocês falarem até agora de experiências com o Braille, né, com o audiolivro, com os leitores de tela e também com a audiodescrição. Agora, na nossa 10ª pergunta, né, a gente quer saber de vocês, né, Cristiane e Flávia, como é que é a relação de vocês com a literatura hoje? E a relação com a literatura quando estudavam na educação básica? Ou seja, da educação infantil ao ensino médio e também no ensino superior, né? Aí você pode começar, Flávia, falando para a gente. Sim. Olha, a minha relação com a literatura, eu posso dizer para vocês que é a melhor possível. Porque através da literatura, eu tive a oportunidade de conhecer e estar conhecendo o mundo, gente, o mundo. Eu viajo, eu entendo sobre os assuntos, sabe? É um aprendizado que a literatura nos traz. Assim, ela não é só para o nosso conhecimento acadêmico, não. A literatura nos traz um conhecimento de alma e ensina e nos traz mais leveza para a nossa vida, faz a nossa alma estar mais transparente para a diversidade que o mundo oferece, os desafios que são muitos. E eu posso dizer como experiência própria, através da literatura, eu fui me moldando muito como pessoa. Eu fui aprendendo muito como ser humano. E entender a existência do outro, sabe? E desde os contos clássicos, que eu sou apaixonada, infantis, e até hoje, eu falo muito das Brumas de Avalon, porque é o último livro que eu li. E até hoje, nas Brumas de Avalon. Eu vou te dizer, eu leio, eu não tenho preconceito assim, de ler nenhum gênero, porque eu confesso para vocês, eu leio peças infantis, infanto-juvenil, livros que falam sobre as guerras, os mundos, os conflitos lá fora. Então, olha, eu vou te dizer, a literatura ela é minha amiga, ela é minha amiga de alma, de vida, companhia dentro da minha casa. É 100% literatura. Eu acho que eu sou... Nem sei, eu falei um pouquinho com a emoção, desculpa, gente. Mas não tem como falar desse conhecimento e você ter a oportunidade desse conhecimento chegar até você, e você ter a oportunidade, poxa vida, de conhecer como que é uma viagem no navio, conhecer a vida de um pescador, tudo isso através do livro. É muito... É incrível eu ter a literatura como minha companhia. E como é que era essa relação antes, quando ainda você estava na educação básica e no ensino superior? Era assim também? Sim, eu sempre gostei de participar, de ter a literatura presente na minha vida.
Porque o livro, a literatura, ela é o que eu te falo. Ela ensina você, ensina a sua vida, ensina para a vida. E você, tendo conhecimento, você consegue ter qualidade de vida. Você sabe viver com os desafios do mundo. E sempre esteve presente. É claro que na época certa, por exemplo, quando criança, claro que era os clássicos, as histórias infantis que eram presentes e que me levava para viajar. Gente, quer coisa melhor ler Uma Ilha Perdida? Nossa, que delícia! Robinson Crusoe. Olha só, gente, poxa vida, do mesmo jeito que hoje, já com mais experiência de vida, eu li As Brumas de Avalon, eu valorizava A Ilha Perdida também do mesmo jeito. Nossa, Chapeuzinho Vermelho, sem colocar aquelas maldades de lobo mau e tal, não. Eu pegava eu estou alongando a minha resposta. Eu pegava o exemplo de igual o Chapeuzinho Vermelho desobedeceu a mãe, foi para outro caminho. Então, esse era um exemplo que ela me dava, que eu não deveria fazer isso, desobedecer os adultos. Eu deveria ouvir os adultos, porque senão algo de errado poderia me acontecer. Essa é a relação. Nossa, que lindo. Que lindo depoimento, o Flávio. Obrigada. Muito bom, Flávio, conhecermos, né, um pouco dessa história, né, da trajetória, né, de vida, trajetória escolar, né, com a literatura, principalmente. Esta pergunta nós iremos fazer, né, para Flávio e João. Como vocês avaliam hoje o processo de inclusão escolar e social das pessoas com deficiência visual? O que a sociedade precisa aprender para que a inclusão seja plena? Como eu avalio hoje? Olha, estamos todos aprendendo, né? Estamos no processo de aprendizado da inclusão. Hoje, ainda um deficiente chega talvez num teatro, as pessoas assustam um pouco, né? Mas talvez é por falta de conhecimento. Eu me perdi na pergunta. Eu vou repetir aqui para você. Sim. Como vocês avaliam hoje o processo de inclusão escolar e social das pessoas com deficiência visual? O que a sociedade precisa aprender para que a inclusão seja plena? Sim. Falando em relação à escola, nós temos que... a escola ainda está aprendendo. Começou de uma forma errada, de uma forma errada não, talvez de uma forma despreparada, né? Ainda não tínhamos muito conhecimento em relação a isso, e de repente ela foi implantada e tivemos de engolir goela abaixo, de uma maneira bem grosseira de falar.
Isso eu não falo só o deficiente, não. Isso também as pessoas que não têm deficiência também tiveram de engolir isso de uma vez. E tudo que é novo provoca angústia. E essa angústia ainda existe, tanto para o deficiente como para as pessoas que enxergam. Porque a inclusão, ela tem que ser ampla. Não é só o deficiente, que tem que ser incluído. Por exemplo, você também tem que ser incluído, né, Rodrigo? A norma tem que ser incluída. Então, é um processo amplo e as pessoas ainda não entenderam que esse processo tem que ser para todos, não só para o deficiente. Agora, por exemplo, se eu estou numa escola especial, para a sociedade, eu estou fora do. Eu tô sendo excluída, eu estou fora do processo de inclusão. Não, gente. Porque eu estou no meio dos deficientes, eu não estou incluída na sociedade? Claro que eu estou. Usando esse exemplo, a pessoa que enxerga, ela não fica no meio de quem enxerga? E qual que é a diferença? Então, eu acho que precisa, para mudar, na minha opinião, é a aceitação. A aceitação que todos precisam serem incluídos, não só o deficiente. E pelo fato de eu escolher estar no meio do deficiente, não significa que eu estou à margem da sociedade de inclusão. Não, eu posso. E você essa escolha é uma escolha que eu decidi isso, eu quis isso para mim. Na escola, olha, entendendo o que eu falei atrás, na escola eu acho fundamental que o aluno deficiente, independente, essa política de inclusão, que é legal, mas ela tem que ser bem feita, eu acho fundamental que ele tem que começar na escola especial. Por quê, gente? Essa é a realidade nossa. Nós precisamos de uma atenção um pouco mais para estar ali aprendendo no início para o conhecimento, para a gente assimilar o conhecimento. A gente precisa do toque, de pegar na mão para nos ensinar o braille, ter o contato com conteúdo, com material concreto. A gente precisa de mais atenção. E hoje, nas escolas, isso não é possível, gente. Mas não é culpa do profissional que está ali à frente. Oi? Posso continuar? Sim, Flávia. Pode continuar. Tá. Isso não é culpa do profissional que está ali me assistindo, mas sim, gente, é o sistema. O sistema não dá meios para ele ter essa independência para trabalhar com deficiente. Outra coisa também que eu acho que está indo por um caminho, na minha opinião, muito, eu chamo de triste. É a questão de o deficiente fica na sala,
lá com 35 alunos, e tem um profissional para dar aquele suporte para o deficiente, o regente. Então, ele está incluído somente porque ele está no meio dos outros alunos? Será? É uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Respondi, Rodrigo. Sem dúvida, Flávia, respondeu sim. Então, agora nós vamos passar, né, para a sequência, pedir ao João para responder, e depois a gente retoma com a Cristiane, né, que ela restabeleceu na questão da conexão e retomou. Né? Mas antes, só comentando um pouco o que a Flávia disse, né, realmente, Flávia, esse poder de decisão, né, da pessoa com deficiência, né, de onde ela quer estar, de onde ela quer estudar. Né? Uma escola especializada, numa escola comum, sobretudo, né, no momento da alfabetização, né, que a criança também ela deve ter esse poder de escolha, né, essa possibilidade, pensando que esse processo, essa preparação, aliás, né, da escola comum ainda para receber as pessoas com deficiências possuem muitas lacunas, né? Há muitas barreiras ainda de acessibilidade dentro da escola comum, né, para atender as pessoas com deficiência. Sobretudo, a questão da barreira atitudinal, né, que tem muito a ver com essa questão da aceitação que você disse. Isso. E que muitas vezes a gente observa essa resistência em acolher a pessoa que é diferente, né? A pessoa que tem uma deficiência, né? Então, muito nesse sentido. Muito obrigado. Rodrigo, só complementando aqui, o que principalmente o profissional, ele tem que estar muito atento. Vem cá só ver como que é o negócio. Não que ele tenha culpa, mas ele tem que alfabetizar o deficiente. E se ele não tiver um número menor de alunos, condições de trabalho, ele não dá conta de fazer um trabalho legal, um trabalho consciente. Aí, de quem é a culpa? Né? Muito importante. São muitas reflexões, né? Pode falar, Norma. Então, muito importante isso que a Flávia falou, e também bate com a questão do currículo, né? Que foi falado com relação ao que o João falou. Então, falta muita preparação para os professores fazerem audiodescrições também. Eles não são treinados, né? Então, é importante isso, formar os professores, né, voltados para a questão da deficiência, para a questão como incluir os alunos, né, para que eles também, e trabalhar a aceitação, né, não só dos próprios colegas, mas também dos pais dos outros colegas, dos alunos, né, isso é importante. Então, eu avalio a inclusão, tanto escolar quanto social, precária, porque parece, a grosso modo, um bicho de 7 cabeças para a nossa sociedade. Porque parece muito simples, né? Para a gente parece muito simples. Algo que poderia ser para as pessoas, porém não é. E o que faltaria? Né? Já respondendo a outra parte da pergunta. Faltaria projetos convencionados quanto à questão escolar, quanto à questão social. No âmbito escolar, por exemplo, seria ideal que implantasse nesses projetos como debates, seminários, para que pudesse conscientizar a comunidade. E também
né, extra-escolar, né, no âmbito social também, né, e possivelmente leis rigorosas em relação à questão da inclusão, porque a inclusão, como se diz, só vive no papel, mas na prática ainda tem que nascer, ela ainda tem que brotar na prática. A prática ainda não existe, devido à questão política e administração política atual. Né? A administração política atual tomou forma à base de corrupção, e com corrupção a gente não vai para frente. Né? Então, assim, é partir desse pressuposto. Primeiramente, claro, as pessoas têm que conscientizar, mas como que as pessoas vão conscientizar se não há um projeto político, se não há leis duras em relação a esse fenômeno, que não só a gente deficiente espera, como questão de nossos direitos, como também outros grupos que sofrem preconceito, como raças diferentes, né? Então, eu penso na questão, ao mesmo tempo que seja educativa, punitiva também, né? Porque se aquele profissional não está apto, não simplesmente não interessa trabalhar com aquele deficiente, né? Ou até mesmo não sabe porque sei lá, não teve conhecimento. Isso daí é uma coisa. Agora, o profissional que simplesmente não vai para a mídia, não pesquisa, não quer saber do deficiente, o deficiente está ali só por estar mesmo, eu acho que o que seria necessário seria leis duras, em questão de punição mesmo para essas pessoas, sabe? Porque perante a sociedade somos iguais, né? A gente só tem algo que nos limita, que é o que a gente é deficiente. Como assim? O que limita a gente, no nosso caso? No meu caso, no caso da Cristiane, no caso da Flávia, seria o caso da visão. Reflexões muito importantes, né, que vocês trouxeram para a gente hoje, João Paulo e Flávia, né, e mostra o quanto que a nossa sociedade precisa aprender, né, para que a inclusão seja plena, né, significativa, não apenas para pessoas com deficiência visual, mas para todos, né, que a inclusão realmente aconteça, tá? Então, nessa nossa última pergunta, né, a gente vai dar um espaço para vocês, né, falarem um pouco mais sobre, né, algum aspecto, né, que vocês quiserem falar, né. Então, Flávia e João, há alguma informação adicional que vocês queiram falar a respeito de algum ponto sobre o qual falamos hoje? Olha, eu faço um condensado de tudo. Primeiro que foi muito importante, né, esse papo aqui, e pegamos, assim, tudo que foi dito aqui, que foi perguntado, olha, eu acho que foi incrível as perguntas de vocês. Os pontos principais não tem, porque todos foram, então não tem como classificar, mas o que me chamou, o que eu gosto mesmo é a literatura, ela está na minha alma, e a questão da alfabetização para o deficiente na inclusão. É um assunto que me preocupa bastante,
porque eu sinto que precisa de investimento tanto dos profissionais das políticas públicas, né? Em relação a isso, gente, alfabetizar um deficiente para que ele tenha sucesso lá na frente, na inclusão, é necessário muita dedicação. Não é tentar escrever o braille com bolinhas de EVA e achar que a criança está sendo alfabetizada porque ela conseguiu ler a letra F em bolinhas de EVA. Não é isso. A alfabetização, ela é muito mais profunda. É um conhecimento de mundo, é um conhecimento de buscar o saber e você dar à criança a possibilidade da independência para que ela tenha sucesso lá no mundo tão esperado que estão querendo nos empurrar de uma vez no mundo junto com todos. Nós não, quando eu tenho a oportunidade de escolher, não significa que eu vou estar escolhendo ser alfabetizado. Ser alfabetizado de dentro para fora, não no papel só. Eu tenho uma promoção de série, isso tudo, gente, requer muita responsabilidade e muito amor e dedicação. Eu nunca culparia o profissional lá fora, das crianças que muitas das vezes, na minha opinião, tem a promoção, né, de série, mas não tem o conhecimento e muitas das vezes nem são alfabetizadas. Não é culpa do profissional. Claro que ele tem que dedicar, sem tirar a responsabilidade nossa, mas o sistema tem que ser mudado. E isso é importante. Agora, João, você pode dar a sua opinião para nós sobre essa questão de se você quer dar alguma informação adicional para aquilo, algum ponto, né, sobre algum ponto que a gente falou hoje. Bom, só... Que foi, Flávia? Pode falar? Pode completar. Não, é só porque eu fiquei em dúvida se vocês estão me ouvindo. A gente te ouviu muito bem. Tá bom, obrigada. É porque eu tinha saído e tinha entrado de novo, porque sua voz ficou muda. Parece que o meu aplicativo tinha caído aqui, tá a coisa, né? Meu Deus. Então, como a Flávia falou, né, bem pontuou, é importante a mudança no sistema, né, em todo o sistema, não apenas uma parte, né, é importante fazer mudanças políticas, na educação, né, na política de inclusão, né, principalmente, e então, isso muito bem, Flávia. Então, agora, João Paulo, você pode incluir, né, falar alguma informação que você gostaria de acrescentar, né, sobre qualquer ponto que a gente falou aqui hoje. Então, só abrindo uma ressalva do que eu não tinha falado, né? Eu tô da audiodescrição lá, de me autodescrever, na verdade. Que eu tô com a blusa dos 90 anos
do Instituto São Rafael. Ela é branca, mas com letras pretas na frente, na parte da frente. Que linda homenagem que você está fazendo ao Instituto. Muito bem, muito bem mesmo. É uma ótima maneira, né, de agradecer ao Instituto, né, por toda a educação que ele permitiu e permite ainda, né, a muitas pessoas aí por muito tempo ainda. Com certeza, apesar desse período pandêmico que chegou de repente, né, mas o Instituto São Rafael, ele é o pilar da educação a pessoas com deficiência visual. Não se esqueça disso, viu, gente? Isso, não podemos, né, Rodrigo? De forma alguma. Ó, ótima consideração aí, viu, João? Muito bom. E vai retornar com a Cristiane? Então, e o que une vocês três, né? As três pessoas que participaram aqui, né? Infelizmente, a Cristiane teve alguns problemas técnicos e precisou sair, mas é importante destacar, né? O quanto vocês três, Cristiane e Flávia, né? Foram importantes, né? Para a gente trazer reflexões, né? Importantes para toda a sociedade sobre a inclusão das pessoas com deficiência, especialmente no acesso à literatura. Ô Norma. Oi? Eu queria fazer uma ressalva também, Pode. Que é uma instituição que também eu admiro bastante como ela está lidando com esse processo de inclusão também, e agradecer, né? E a UFMG, ela é muito participativa com a gente deficiente visual, ela acredita muito no deficiente. Eu sinto isso por meio de vários depoimentos de pessoas deficientes visuais que já trabalharam lá e a trabalham. Então, eu acho que a partir da hora que você se alfabetiza, se prepara, a UFMG é uma da instituição, a UENG também é uma das instituições que estão prontas para nos receber. Isso Excelente. mesmo, Flávia. E eu tenho assim, um carinho muito especial, né, pelo Instituto São Rafael, né, onde eu pude exercer a docência, né, por 5 anos. Fizemos vários trabalhos. Exatamente, com pessoas tão especiais, né, como vocês, né, Flávia, Cristiane, João. E a gente só tem a agradecer a vocês por nos conceder esse momento, né, mágico aqui, né, para a gente poder conversar, né, sobre questões tão relevantes, né, a questão da educação especial, da educação, né, educação inclusiva. E é isso, né? Assim, a gente agradece muito, né, a vocês por terem aceito, né, esse convite. E Norma, você quer falar mais um pouco? A gente já pode concluir. Uhum. Então, eu gostaria de frisar assim, o prazer que foi conhecer os três, né, através prazer é todo nosso. Conhecer a Cristiane, a Flávia, o João Paulo, assim, né, tivemos momentos muito gostosos, assim, né, de interação, antes mesmo da entrevista, e vocês, assim, trouxeram reflexões muito importantes, né, para nós, enquanto sociedade vidente, né, e o que precisamos fazer, temos muito a aprender com vocês ainda, aprendemos muito, com certeza, aqui, né, Rodrigo?
mas temos Sim, muito ainda sim, a claro. aprender, e a sociedade como um todo tem muito a aprender com vocês. Então, vocês precisam, né, colocar, né, a voz de vocês em evidência, né, para que sejam ouvidas as reivindicações de vocês, e não reivindicações que vocês têm direito a elas, né? Sem Então, muito dúvida, sem obrigada. dúvida. Muito Olha, obrigada mesmo, gente. A gente que agradece. Agradeço a todos vocês, a assistência técnica, Rodrigo, meu grande amigo. Fizemos peças de teatro, claro que eu no com certeza, eu no bastidores, mas o Rodrigo já atuou. Nem tanto, né, Flávia? No bastidor, né? Assim, eu quero agradecer a Norma. Gente, foi assim uma satisfação para mim, tá? Tendo essa oportunidade. Obrigada. Estou me sentindo assim, uma verdadeira rainha da inclusão. Estou brincando, gente, mas foi importante. Foi muito, muito, muito mesmo, né? Esse momento fantástico aí da gente se conhecer, né? Da gente conhecer a Norma. E esse convite do Rodrigo para mim foi uma grande satisfação também, porque aonde for possível eu expor uma opinião de um tema como esse, que é a questão da inclusão, que é a questão da didática que trabalham com a gente, eu exponho. Então, esse evento que vai ser exibido foi a melhor porta de entrada para que a sociedade se conscientize a respeito de como lidar com uma pessoa deficiente visual. Então, sem dúvidas, eu agradeço do fundo do meu coração. Olha, uma receitinha final. Como lidar? Seja você mesmo e sempre esteja com a simplicidade e humildade no coração, que tudo dá certo no final. Obrigada, gente. Perfeito, Flavinha, perfeito. E muito além, né, de todas as informações preciosas que vocês trouxeram para a gente, né, tem a questão da formação humana, né? A questão da sensibilização, né? A sensibilização para a diferença, a sensibilização para o respeito à diversidade, né? Que a gente precisa construir ainda, né? Consolidar essa construção na sociedade, né? A gente agradece muito mesmo, tá? Muito mesmo, pela participação de vocês. A gente agradece por todos esses relatos, né, essas experiências que vocês trouxeram com a literatura, né, foi muito aprendizado aqui para a gente. Agradecemos também a comissão organizadora do Jogo do Livro, né, a equipe técnica que esteve conosco aqui, né, no dia de hoje, né, nesse momento, né, apesar de todas as questões técnicas, né, que tivemos em relação à instabilidade, né, de alguns de nós, né, em relação à internet, mas mantivemos firmes aqui até o presente momento. Agradecemos, né, a comissão, né, organizadora do Jogo do Livro por aceitar a nossa proposta, né, de atividade, de ouvir, né, as pessoas com deficiência visual. E aproveitamos também essa oportunidade para convidar todos, né, que assistem a esse vídeo para também assistirem ao vídeo que Norma, Ana e eu fizemos de uma leitura dramática inclusiva, em que contamos a história do Chapeuzinho Azul. Com certeza. Usando os recursos, né, da audiodescrição e da linguagem brasileira de sinais, né, a Libras. Um outro recado eu queria deixar para todos aí que vão nos assistir aí, é o seguinte:
somos deficientes, mas somos capazes, diante de tudo que falamos aqui. Então, chega da mesmice de que a gente não dá conta. A gente dá conta dentro da nossa limitação. Justamente. Já está no YouTube a dramatização de vocês? Então, ainda não, Flávia, mas vai ser colocado em breve. Ai, Vai ser durante o mês de novembro, né? Já estou doida para ouvir. Isso. Mas aí a gente avisa para vocês. Isso, mas não pode ser. Fazer as devidas edição aí que vai dar tudo certo. Então. Vai sim. Ok. Então, e lembrando, então, mais uma vez, como o Rodrigo já convidou, né? Tem a historinha do Chapeuzinho Azul, que vai ser disponibilizada também em vídeo, né? E a gente vai estar lá usando os recursos da audiodescrição e da língua brasileira de sinais, a Libras, tá? Então, eu vou gostar de finalizar aqui com um boa noite, né? E um agradecimento de novo a vocês todos. Parabéns, tá? Boa noite e gratidão, viu, gente? Gratidão. Obrigado. Nós estamos fazendo o sinal de gratidão. Amém aqui. Isso, exatamente. Amém. Eu não sei fazer esse sinal, mas... Só juntar as mãos. Só juntar as mãos como se estivesse rezando. Não posso, porque estou segurando o celular, mas, ó... Agora não pode, sim. Aqui, deu certo. Sim. Tá ótimo. Gratidão. A gente está à disposição constantemente para participar de um evento como esse, viu? Pode chamar a gente, que inclusive eu estou à disposição, viu, Rodrigo? Viu, Norma? Agora que você me conhece, Norma, estou à disposição sempre. Ótimo, a gente vai chamar, com certeza. Sim. Pode, então, o Eric pode finalizar, então, Eric.